Olá, olá, muito bom dia. Olá, Susana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. E bom dia aos nossos participantes, que já são alguns, neste sábado de manhã, esta manhã tão bonita. Tiraram um bocadinho para nos estar aqui a ouvir e espero eu também a participar connosco, não é? E pronto, não posso deixar de iniciar este webinar agradecendo ao Grupo Lusíadas por nos ter convidado para participar nesta série de webinars que tem sido iniciada há algumas semanas. Maio é o mês do coração e, portanto, tínhamos de pôr aqui o tema da cardiologia, em particular na cardiologia com pediatria, porque é também um tema que seguramente interessa a muitos pais e a muitos colegas, acho eu, também. Portanto, a minha colega Susana Pérez, a doutora Susana Pérez, vai ser aqui a minha ajuda para manter aqui um diálogo, espero eu, interativo e que quem quiser participar possa entrar também na discussão, colocar dúvidas, podem inclusivamente entrar com vídeo e falar connosco neste formato e portanto estão à vontade para a qualquer altura colocar questões e colocar dúvidas. Susana, não sei se queres agora dizer Bom dia alguma a coisa. todos. Eu queria começar por agradecer o convite para estar nesta conversa e agradecer a todos os participantes, que realmente é um sábado e um dia de sol, não é fácil, não é? E também agradecer pela oportunidade de conhecer melhor a Edith, não é? Porque trabalhamos Sim, em conjunto nos Lusíadas e é sempre conhecermos melhor, torna tudo muito mais fácil, não é? é verdade, sim. Portanto, acho que é pertinente falarmos da cardiologia pediátrica neste mês, porque é mês do coração, não é? E porque realmente temos que pensar que é na infância e na adolescência que começamos a prevenir as doenças cardiovasculares. Portanto, tendem atenção os fatores que podem desenvolver a aterosclerose precocemente, não é? E quando nós já temos esses fatores, estarmos atentos a eles e vigiar, não é? Portanto, quando nós vamos, nós como pediatras, sobretudo, temos um papel muito importante nas consultas, nessa prevenção, não é? E essa prevenção passa quer pela dieta, quer pelo exercício físico, quer pela evicção da exposição ao fumo do tabaco, ou mesmo de adolescentes, chamando a atenção Claro, para o prejuízo que pode ser o fumo do tabaco, não é? E, sim, sim, sim. e em termos da dieta, realmente há coisas muito simples que vamos aconselhando e vamos vigiando nas crianças, não é? Porque para Sim, evitar a obesidade, a diabetes, as dislipidémias, a hipertensão, tudo isso fatores que podem levar ao desenvolvimento precoce da aterosclerose e que depois, mais tarde, se vão refletir em doenças no adulto. Essas doenças, o infarto, o AVC, são raras na criança, mas começam a instalar-se na infância, evidentemente. E muitas vezes até durante a gestação, não é? Porque, por exemplo, uma mãe diabética já está a expor o bebê a um ambiente que pode ser prejudicial. sim, é verdade. Assim, tudo o que nós, e cada vez mais o que fazemos, não é? Inclusive, é como tu disse, desde a vida fetal, que vai influenciar o risco futuro da criança. E, portanto, acho que cada vez mais temos de ter consciência disso, até porque temos o conhecimento, temos a informação, não é? Sabemos que há estudos que dizem que já na infância pode começar o desenvolvimento das placas de aterosclerose, o que é bastante assustador, não é? Pensar que uma criança tão jovem já está a aumentar tanto o seu risco cardiovascular futuro para arriscar-se a ter um evento aos 40 anos ou até mais cedo, um evento cardiovascular, um infarto, um AVC, quer dizer, e portanto o nosso papel passa muito por isso. Claro que a pediatria tem um papel privilegiado nessa parte, porque vocês lidam muito com a alimentação da criança, não é? E com as rotinas diárias delas, mas acho que nós cardiologistas também não nos podemos esquecer
dessa parte e tentar também um pouco educar os pais e as crianças, sobretudo os adolescentes, não é? Que já têm alguma autonomia, digamos, nas escolhas que fazem em termos alimentares, em termos de estilo de vida, mas na criança mais pequenina, sobretudo nos pais. É como tu dizes, na vida fetal, quando já há uma história de hipertensão, uma história de diabetes, há que haver um cuidado ainda maior. Tentar promover o aleitamento materno, que é uma coisa que vocês fazem também de forma muito, digamos, muito sistemática, não é? Quando é possível manter o aleitamento materno, tentar manter. Depois, na diversificação alimentar, tentar também que a criança adquira hábitos alimentares saudáveis. E depois, quando ela começa a ir para a escola, começa a ser exposta a toda uma série de outros alimentos, não é? Que são atrativos, mas que são péssimos, cheios de açúcar e cheios de gorduras, e, portanto, eles acabam por ser muito atraídos para esses alimentos ditos maus, não é? Com gorduras saturadas, gorduras trans e os refrigerantes. Portanto, são tudo coisas péssimas que os atraem muito e que nós temos de tentar, digamos, desmotivar aqueles ingiram esse tipo de alimentos, não é? E é como te digo, como te disse em conversas prévias, fiquei muito preocupada neste confinamento porque muitos dos meus doentes que já foram operados a patologias cardiovasculares, a cardiopatias congénitas, virem com alguns quilos a mais. Eu sei que foi fruto deste ano muito atípico que nós tivemos, mas eu quando vejo um micro operado na coartação da aorta, que já tem risco de hipertensão arterial, mesmo com uma coartação da aorta bem operada, portanto que é um aperto na aorta que foi corrigido geralmente no primeiro ano de vida ou no pré-neonatal, mas que mesmo tendo uma coartação corrigida pode ter hipertensão no futuro, e quando ele vem com 5, 6 quilos a mais, às vezes mais do que isso, quer dizer, eu fico preocupada, não é? E começam-me a soar logo ali as campainhas e tento, no pouco tempo que temos na consulta, e acho que vocês também sofrem desse mal, não é? Pouco tempo para essa educação, porque as consultas sempre digamos, têm de ser tão rápidas e tão objetivas e essas conversas demoram tempo. E, portanto, acho que temos de tentar perder uns minutos a relembrar que esse risco acrescido que estamos ao que estamos a expor as nossas crianças e adolescentes vai ter um efeito catastrófico no futuro. E, portanto, acho que sim, acho que temos esse papel também. Assim, nas consultas de pediatria há assim coisas muito simples que podemos aconselhar e que realmente são fundamentais. Claro que no bebê pequenino, o aleitamento materno, mas depois começar desde pequenino a habituarem-se a fazer refeições familiares, sem exposição a ecrãs, a controlar o tempo que eles passam nos ecrãs, não é? Sim. Depois, os mais velhinhos, a questão dos refrigerantes é muito importante. Às vezes não têm a noção que, por exemplo, numa lata de refrigerante pode ter o equivalente a 4 ou 5 pacotes de açúcar, sendo que cada pacote de açúcar tem 6 a 7 gramas, não é? Portanto, é uma dose imensa de calorias, não é? Uma dose imensa de açúcar. Por exemplo, a questão do sono é muito importante porque sabe-se que quando não há bons hábitos de sono, muitas vezes estão associados com obesidade. E a questão do exercício físico, porque claro que também esta questão dos ecrãs e exercício físico está muito interligada. Esta situação da pandemia foi realmente catastrófica nesse sentido, porque eles habituaram-se a estar muito tempo nos ecrãs porque passaram muito tempo dentro de casa, não é? Claro. Mas só para ter uma noção que, por exemplo, acima dos 5 anos, o ideal era que eles fizessem uma atividade física vigorosa pelo menos 1 hora por dia, 3 vezes por semana, para ver o que eles perderam durante este tempo que estiveram confinados, não é? Claro. E realmente nós também nos deparamos com crianças que aumentaram imenso de peso e perderam bons hábitos. Agora, se esses hábitos forem incutidos ao longo da infância e em casa, eu creio que depois eles chegam à adolescência, claro que são expostos a outras coisas, mas se tiverem esses hábitos, eles acabarão por segui-los, não é?
Claro, sim, sim, sim. E uma criança que adquire hábitos saudáveis, não é? É um adulto que, em princípio, vai tentar manter esses hábitos e essa rotina, não é? Por isso, o exercício físico que estás a dizer é fundamental. Realmente, se formos ver as recomendações americanas das quais penso que estás a referir, realmente, quantas crianças farão o que eles dizem que é pelo menos 1 hora, não é? De alguma atividade física moderada e 3 vezes por semana atividade física vigorosa. Portanto, se formos a ver quantas crianças têm a oportunidade de fazer esse tipo de atividade física, se calhar não vão de ser muitas, não é? Porque a rotina das famílias às vezes não permite, porque eles passam também muito tempo na escola e noutras atividades, porque os pais também acabam por não ter tempo para os levar, não é? A esse tipo de atividades. Portanto, acho que temos de tentar todos, digamos, organizar a nossa vida, não é? Para que as nossas crianças consigam, de facto, ter essa vida saudável que devem ter e esses hábitos saudáveis que devem ter. Portanto, ir para a natação, futebol, se eles gostarem. Há muitos miúdos que gostam de futebol e, portanto, os miúdos saudáveis podem perfeitamente participar em atividades de grupo, que até do ponto de vista social acabam por ser ótimas para eles, não é? Ajudam também a que criem mais amigos, mais laços de amizade, melhor desenvolvimento social, o basquete, o vôlei, bem, o que seja, não é? Desde que eles se mexam e não estejam parados em casa a ver televisão e a comer. Pronto. Claro que também, pronto, esses são os fatores de risco que nós podemos controlar, não é? Claro, sim, Depois sim, há sim. outras situações que já, por exemplo, quem já tem diabetes, quem tem já uma hipertensão, portanto, já tem um fator de risco aumentado para a aterosclerose. Nesses, nós sabemos que eles têm um fator de risco aumentado, portanto, o que nós temos é que vigiar e evitar que eles associem outros fatores de risco, não é? Claro, claro, exatamente. Portanto, Sim, uma sim. criança que é obesa na adolescência, portanto, se vai ainda fumar, portanto, aí nós temos que Está a crescer todo alertar um. que se Sim, associar a outros fatores de risco, a situação vai ser mais complicada. Eu acho que tem sido feito um esforço muito grande. Por exemplo, nota-se que houve a redução do teor de sal no pão, ou reduziram o tamanho dos pacotes de açúcar, pacotes de que açúcar. tinham 9 e 10 gramas, agora tem 6, 7 gramas. Eu acho que em termos de publicidade eles começaram pronto, A limitar um a pouco. publicidade a Sim, esses sim. alimentos muito calóricos, ou a taxar mais os alimentos mais calóricos, a serem mais caros para evitar que as pessoas comprem tanto, ou Ou mesmo tem sido feito limitar a disponibilidade desses alimentos nas escolas, não é? sim, e mesmo nas Claro. escolas, nas máquinas de vending, que ficaram a ser proibidas, a ser nos hospitais, por exemplo, e nos espaços públicos, algumas já não têm aqueles alimentos tão calóricos, não fazem essas ofertas de alimentos tão calóricos. Hum, Portanto, eu acho que tem sido feito um esforço muito grande e, por exemplo, saíram novas recomendações para a atividade física, para os médicos de família também estimularem a atividade física em termos da população. Portanto, eu acho que tem sido feito um esforço muito grande e agora o nosso papel também é o esforço a nível das famílias, da criança e do adolescente em si. E, portanto, acho que é um esforço que é muito gratificante quando vemos que depois resulta em crianças saudáveis, não é? Claro que sim, E uma claro que sim. dúvida que passa por nós é, por exemplo, em Sim. relação ao exercício físico, muitas vezes temos dúvidas nós como pediatras e às vezes os pais também nos perguntam se devemos ou não pedir exames para quem faz uma atividade física. Antes deles fazerem desporto. Isso. Sim, sim. É um dos motivos porque nos referenciam à consulta, é verdade. É assim, acho que há que distinguir duas situações. Há aquela atividade física recreativa, não é? Em que os miúdos mais pequeninos usam digamos, aquele momento mais para brincarem e para se mexerem e socializarem, e depois há uma outra fase em que eles já querem, digamos, fazer uma atividade mais regular, ou ser federados, entrar num clube, entrar numa equipa, pronto.
Eu percebo a preocupação dos pediatras e dos pais. Acho que o exame médico-desportivo é um exame fundamental, sobretudo para os atletas que vão entrar numa atividade física mais intensa e mais regular, e acho que deve ser obrigatório. Existe alguma controvérsia a nível internacional do que é que deve ser feito antes de autorizar a prática da atividade física, mas em Portugal, aquilo que é feito, e se formos ver o questionário da avaliação médico-desportiva, é um questionário bastante global, não é? Não passa só pela parte cardiovascular, apesar de nós nos focarmos muito na parte do coração, não é? Os pais têm sempre receio se tem alguma alteração no coração, mas efetivamente a avaliação da criança para a prática desportiva deve ser um pouco mais global, a parte do crescimento, do desenvolvimento osteoarticular, da parte muscular, da parte visual, auditiva, etc. Portanto, é uma avaliação bastante completa do estado de saúde, digamos assim, e também pode ser uma oportunidade para os pediatras fazerem uma avaliação mais global do estado de saúde da criança. Pronto. Em relação à parte cardiovascular, que é que me, digamos, diz respeito, não é? Efetivamente, nós devemos ter, quando recebemos uma criança com esse tipo de referenciação, devemos ter o cuidado de fazer uma história clínica muito detalhada. Em primeiro lugar, se eles têm alguma patologia prévia, não é? Se fazem alguma medicação, por exemplo, se têm alguma patologia renal com hipertensão arterial, se foram operados de alguma cardiopatia congénita, se existe, digamos, alguma história familiar de doença cardíaca, sobretudo em idades jovens, com menos de 40 anos, se existe alguma, portanto, miocardiopatia ou cardiopatia congénita na família, se existe história de morte súbita ou alguma síncope, ou seja, algum episódio de perda de consciência que esteja a ser estudado por cardiologia ou por alguma outra especialidade, se existe algum estudo genético para alguma alteração cardíaca, por exemplo, a miocardiopatia hipertrófica. Portanto, devemos fazer todas essas perguntas para perceber se há ali algum historial que acresça o risco da prática desportiva, não é? E depois, em termos de exame objetivo, um exame objetivo cardiovascular muito cuidado com a auscultação, a palpação dos pulsos, idealmente nos 4 membros, a medição da tensão arterial, a avaliação do peso e da altura, portanto, todos os sinais vitais devem ser avaliados. Em termos de exames, não é? Que é aquilo que estavas a perguntar mais especificamente. Portanto, acho que pelo menos o eletrocardiograma é o que está recomendado e é o mínimo que deve ser feito antes de, digamos, liberar a criança para a prática desportiva assim mais regular e mais intensa. Depois existe alguma, digamos, variação de opiniões em relação ao ecocardiograma. O facto é que o eletrocardiograma, ou ECG, permite identificar cerca de 80% das situações que estão associadas a miocardiopatias, a alterações do ritmo, alterações que podem estar associadas a arritmias que levem ao risco de morte súbita. Portanto, como exame de rastreio global, não é? Assim, mais universal, é um exame que está facilmente disponível, não é muito caro. É preciso algum cuidado na interpretação, sobretudo na criança, porque o eletrocardiograma na criança tem algumas particularidades que depois no adulto podem ter significado patológico, mas na criança não tem, e, portanto, deve ser interpretado por pessoas com experiência e que estejam habituados a ver ECGs pediátricos, mas é um exame que, quer dizer, não tem riscos e é rápido e fácil de fazer, portanto, como rastreio universal de patologia, é um bom exame. Claro que, se me perguntares, e detecta 100% das situações, não. Infelizmente, não. Tem uma sensibilidade muito boa, mas não é 100% eficaz. E, portanto, há situações estruturais, por exemplo, anomalias coronárias, que podem ter um eletrocardiograma normal. Há algumas patologias, como, por exemplo, o síndrome de Marfan, que pode estar associada à dilatação da raiz da aorta, e que pode levar a um risco de ruptura da aorta no futuro. Também podem ter um eletrocardiograma normal. Portanto, se me perguntares, é útil fazer um eco? Eu diria que sim. Eu diria que pelo menos uma vez, antes de iniciar a prática desportiva, ou no início da prática desportiva da criança, não acho descabido fazer um ecocardiograma se for possível. Pronto.
Agora, se me perguntares se o ecocardiograma é um bom exame de rastreio global para toda a gente, primeiro, não há capacidade do sistema para fazer ecos a todas as crianças que praticam desporto, infelizmente, não é? Portanto, acaba por ser uma referenciação um pouco mais seletiva e só algumas pessoas é que vão acabar por ter essa possibilidade. Mas eu acho que sim, se houver possibilidade de fazer um ecocardiograma antes, eu concordo que, pelo menos no início, não tem de ser repetido todos os anos, não é? Mas pelo menos no início, eu recomendaria fazer um ecocardiograma, sim, para excluir algumas coisas que possam não ser detectadas no ECG. Portanto, numa fase inicial, o eletrocardiograma e o ecocardiograma, e depois anualmente o eletrocardiograma, não é? Sim, anualmente, se a criança mantiver prática desportiva regular, por exemplo, federada num clube de futebol, etc., tem de fazer o eletrocardiograma anualmente. Sim, sim, sim. E se houver alguma coisa em termos de história clínica ou de exame objetivo que nos faça pensar que há patologia cardíaca ou fatores de risco, sei lá, a história de síncope, por exemplo, em familiares próximos, claro que aí referenciamos mesmo à cardiologia pediátrica, não é? Aí Portanto, sim, esse será um vai dos ser, motivos para exatamente. referenciação à cardiologia pediátrica, antes de Sim, iniciar o sim, exercício sim. físico, não é? Se houver algum sinal de alarme, quer em termos de história, história clínica, exame físico, não é? Exame físico, sim, sim. Sim. Sim, qualquer síncope, e aqui podemos também falar um bocadinho, mas qualquer síncope, ou seja, qualquer episódio de perda de consciência, que não tenha sintomas prévios, ou seja, que não tenha, em primeiro lugar, que não tenha um fator desencadeante, não é? Como seja a dor, o stress emocional, estar em situações de locais abafados, com muita gente, tiver algum episódio prévio de tonturas, da criança se sentir muito suada, ficar pálida, não é? Ficar com alterações visuais, o que muitas vezes, se formos explorar a história clínica, percebemos que sim, portanto, aí quase seguramente cairá naquelas síncopes que nós dizemos síncopes vagais, síncopes reflexas, não é? Por reflexo vagal, e essas, exploramos bem a história clínica, percebemos que há pródromos, ou seja, há esses sintomas prévios, e há um fator desencadeante, geralmente. Agora, uma síncope em que a criança, por e simplesmente, vai a correr e cai sem motivo aparente, não é? Ou que teve uma dor torácica e depois desmaiou, ou que sentiu palpitações durante a prática desportiva e depois teve um desmaio, ou mesmo, como tu disse, se houver uma história familiar de, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica ou de síndrome de Brugada, que é outra das alterações, digamos, das células cardíacas, nós dizemos canalopatias, portanto, são alterações dos canaizinhos que fazem as células do miocárdio funcionar. Ou, por exemplo, uma história de síndrome de QT longo, aí é para referenciar a cardiologia, sem dúvida. Ou mesmo se houver uma história prévia de cirurgia cardíaca, não é? Dependendo um bocadinho da patologia, mas eu acho que, na dúvida, é para referenciar a cardiologia. Sim, sim. Sim. É assim, essas crianças que têm patologia cardíaca e que estão a ser seguidos por vocês, eu peço sempre para perguntar ao cardiologista quem Claro, segue se pode ou não fazer o exercício, não é? Porque claro. realmente a decisão ser nossa é muito complicado, não é? Tem mesmo que passar por vocês. Sim, mas imagina, por exemplo, nós temos muitas crianças que foram, por exemplo, operadas a uma transposição das grandes artérias, em que há, digamos, a mobilização das artérias coronárias durante a cirurgia neonatal, não é? E a grande maior parte das crianças, portanto, a grande maioria anda bem, tem um seguimento anual, pratica atividade física regular, não digo competitiva, de competição, mas atividade recreativa, e, portanto, nós autorizamos, se não houver nenhuma lesão residual importante, autorizamos que eles pratiquem exercício. Mas, por exemplo, já temos tido casos em que, é raro, mas em que há uma síncope com exercício nessas situações, em que há esse historial, mesmo que nós achemos que estava tudo bem, e o que é facto é que pode haver pequeninas alterações coronárias que só se desenvolvem anos mais tarde, não é? E, portanto, se virem um historial desse, uma pessoa que teve uma síncope, adolescente ao adulto, é para referenciar a cardiologia, não é? Claro, Porque, claro. até prova em contrário, temos de excluir que haja ali algum problema com as coronárias. Só para dar um exemplo, digamos. Mas sim, na dúvida, mais vale referenciar. Não ficar com essa dúvida
digamos, Sim, na nossa mente, não é? outra situação que nos aparece com alguma frequência, nomeadamente no serviço de urgência, é a dor torácica, muito nos Sim, adolescentes, e que muito também frequente. sim, sim, e que também às vezes temos mesmo que referenciar também embora a causa cardíaca não seja se calhar pouco frequente, temos que excluir todas as outras causas, muitas vezes é só uma coisa muscular, esquelética, mas é um dos motivos que por vezes temos também que vos referenciar quando há associação com o 5, nomeadamente, ou palpitações, ou com uma história familiar que seja, que deixe dúvidas, não é? E aí também temos que referenciar muitas vezes. Sim, sim. A dor torácica é uma queixa muito, muito, muito frequente. Não só no adolescente, mas também na criança um bocadinho mais pequenina, não é? Claro que quanto mais pequenina é a criança, mais difícil é nós desmontarmos a história, porque, quer dizer, ela não se explica tão bem, não é? Não conseguimos, os pais estão mais assustados, ele não consegue descrever bem a dor, mas quer dizer, quando vemos uma criança que diz, dói-me o peito, eles geralmente dizem, dói-me o coração, Sim. é o que eles dizem, dói-me o coração. E depois nós perguntamos, mas onde é que dói? Eles começam a apontar para o lado direito, para o lado esquerdo, aqui, aqui, quer dizer, e não é uma dor persistentemente com exercício, é uma dor que está em repouso, às vezes quando eles estão deitados na cama, depois um dia dói, outro dia não dói. Portanto, não é uma história consistente com uma dor grave, não é? Com uma dor importante. O fundamental é mesmo uma história clínica cuidadosa e o exame Claro, físico. sim. Eu acho que isso E, consegue excluir as causas mais graves, não é? E se houver algum sinal de alerta, às vezes nós temos alguma dúvida e aí também falamos convosco diretamente, não é? claro, claro. Agora, uma dor que, por exemplo, dá persistentemente com a atividade física, não é? Não dá em repouso. É uma dor que é sempre no mesmo local. Não é reproduzida pela palpação da grelha costal, muitas vezes. Que dá, por exemplo, que é pior quando o adolescente se deita e que melhora na posição sentada, não é? Como acontece, por exemplo, na pericardite. E quando temos uma pericardite, podemos ter sempre uma miopericardite. E, portanto, pode sempre haver inflamação do saquinho que envolve o coração, do pericárdio, mas também pode haver inflamação do miocárdio. Portanto, esse tipo de dor, claro que é preocupante e aí obriga a fazer pelo menos um eletrocardiograma, não é? Pronto. E muitas vezes, quando a dor é importante, o eletrocardiograma tem alterações. Nas situações, como disse, de inflamação ou do pericárdio, a pericardite, ou na inflamação do miocárdio, a miocardite, muitas vezes o eletrocardiograma é um bom exame também de rastreio, porque detecta muitas alterações, não é? E depois, se continuarmos na dúvida, claro, referenciar para a cardiologia, mas podemos sempre depois pedir um estudo analítico para confirmar se há inflamação do miocárdio ou não. Mas sim, mas a história clínica, se formos, digamos, explorar bem, quer dizer, felizmente a grande maioria, mais de 50% das dores torácicas são coisas benignas, musculoesqueléticas, por inflamação das estruturas da parede torácica, ou por ansiedade, por algum tipo de fator que não cardíaco, não é? Mas claro que a primeira coisa que nos vem em mente quando temos uma dor torácica, e sobretudo à pessoa que sente a dor, não é? Ao adolescente ou à criança que sente a dor, dói no coração. Por isso, temos de esmiuçar ali bem as perguntas que fazemos. Sim. Estava assim a pensar noutros motivos em que nós referenciamos para a cardiologia pediátrica, e muitas vezes são os chamados sopros, não é? Pronto. O sopro, sim. Sim, Sim, e os sim. pais ficam muitíssimo assustados, não é? Porque quando há um sopro de novo, pronto, mas eu acho que o principal motivo mesmo de referenciação serão talvez as suspeitas de cardiopatia congénita também, logo ali ao nascimento. Pronto, agora Claro. é feito o rastreio da cardiopatia congénita com a pulsoximetria, não é? Com a medição do Sim. oxigênio, mas ela também é uma situação que não rastreia todas as cardiopatias congénitas, não é? Portanto, hum, eventualmente podemos detectá-las mais tarde, não é? E, portanto, a vigilância que nós fazemos, não é? No bebê pequenino, que cansa a mamar, que fica suado a mamar, que tem que fazer muitas pausas,
que não cresce bem, que faz infecções respiratórias de repetição. Portanto, possa ter alguma alteração no exame objetivo, que tenha uma auscultação cardíaca alterada, ou que os pulsos femorais não sejam bem palpáveis. Pronto, e aí temos mesmo que referenciar também para a cardiologia, porque Sim, pode-nos fazer pode haver suspeitar. alguma coisa, exatamente. Sim, pode haver alguma situação Edith, que. Ok. Diz? Edith? Deixaste-me ouvir? Consegues-me ouvir agora? Não sei se para seguir, deixei-te ouvir, Edith. Eu Já consigo estou a ouvir, ouvir-te bem. Edith. Acho que sabes, eu acho que a rede de vez em quando fica um bocadinho lenta Não, mas e. agora está ótimo, agora está Ok, ótimo. pronto. Sim, portanto, quando estavas a dizer motivos de referenciação por sopro, por exemplo, por cianose, não é? Por alteração do rastreio das cardiopatias, que felizmente cada vez mais é feito. E é verdade, assim, com a avaliação da saturação no bracito direito, que nós dizemos pré-ductal e, por exemplo, no pé, pós-ductal, conseguimos detectar 90 e tal por cento das situações de cardiopatias, felizmente. E também não nos esqueçamos também da parte do ecocardiograma fetal, não é? Que cada vez mais é realizado em cada vez mais mulheres, um pouco fruto também, se calhar, da idade materna cada vez mais tardia, não é? Que digamos que a nossa vida e a nossa sociedade leva-nos a ter filhos cada vez mais tarde e, portanto, o risco de surgir uma cardiopatia é cada vez maior. Portanto, cada vez mais situações são referenciadas para os colegas que fazem ecocardiograma fetal e aí também conseguimos já rastrear uma percentagem grande de cardiopatias estruturais. Ou se, não digo todas, porque nem toda a gente consegue fazer um ecocardiograma fetal, não é? Não há capacidade de resposta para fazer 100% de ecocardiogramas fetais, mas as que fazem, de facto, aí já é uma percentagem muito grande que é detectada, felizmente. E depois, sim, no recém-nascido, o exame objetivo que vocês fazem no berçário, que é cada vez mais cuidado, não é? Vocês auscultam, veem os pulsos, veem as saturações, observam o bebê mais do que uma vez e, portanto, felizmente, a grande maioria dos sopros que nos referenciam nessa fase são benignos e não nos esqueçamos que há ali uma estrutura que é o canal arterial que está aberto ao nascimento e depois acaba por fechar ali nos primeiros dias de vida e que pode dar um sopro. E pronto, felizmente, muitas vezes é esse o motivo. É um canal arterial que está a encerrar e quando fazemos o eco vemos que o canal arterial ainda está aberto, mas já está com alguns sinais de restrição. Outra situação muito frequente no recém-nascido, que é benigna também, é o que nós chamamos de estenose fisiológica das artérias pulmonares, porque devido à circulação fetal e à transição da circulação da vida fetal para a vida pós-natal, na zona da bifurcação das artérias pulmonares, há ali uma pequenina, não digo constrição, mas há uma mudança de calibre, não é? O tronco da pulmonar é grande e as artérias pulmonares que recebem pouco sangue na vida fetal são um pouco mais pequeninas e, portanto, muitas vezes isso dá um soprinho que vocês ouvem que nos referencia. Felizmente é uma situação benigna, com o crescimento acaba por resolver. Passado uns meses já não detectamos qualquer sopro nem qualquer aceleração ali nas artérias pulmonares, não é? Depois outra coisa que é muito frequente são as comunicações interventriculares nos bebés, muitas vezes entre a parede que separa os dois ventrículos, há uma parede muscular que às vezes tem pequeninas fendas, as tais CIVs, ou comunicações interventriculares, que são, no fundo, são a cardiopatia congénita mais frequente de todas. Portanto, há muitas CIVs que estão patentes ao nascimento e que dão um soprinho muito típico, assim, insoprado, e que nós vemos, felizmente, também são coisas que resolvem depois com o crescimento da criança. Portanto, felizmente, a grande maioria das situações que nós vemos no recém-nascido são benignas. E, portanto, encontrar uma cardiopatia congénita nessa fase acaba por já ser raro, não é? Felizmente. Pronto. E, portanto, as poucas situações ou as raras situações de cardiopatia que escapam a essa avaliação, infelizmente, claro que de vez em quando encontramos uma dessas situações,
mas é bastante raro, muito raro mesmo. Por isso, que dê alguma tranquilidade também às pessoas, não é? Depois, claro que na criança um bocadinho mais crescidinha, ali na idade pré-escolar, também há aqueles sopros inocentes, não é? Que nós vemos muitas vezes também. Vocês auscultam muitas vezes também na consulta, quando eles vêm doentes, quando eles vêm com febre, quando estão mais taquicárdicos, não é? Com uma circulação mais hiperdinâmica, e portanto aquele sopro inocente funcional é mais audível. E muitas vezes depois quando vemos a criança já passou a fase aguda da doença, digamos assim, já não é tão audível o sopro, ou é mais suave, e portanto esse sopro inocente, nós chamamos de sopro inocente sutil, felizmente também é uma situação completamente benigna e portanto podemos tranquilizar os pais de que não há ali nenhum tipo de risco, não é preciso nenhum seguimento, a criança tem coração normal, portanto pode levar uma vida completamente normal e ser uma criança ativa que foi saltar e brincar. Claro, quanto mais velhinha é a criança, um pouco mais preocupados ficamos, porque, por exemplo, um sopro no adolescente já não é tão frequente, sobretudo se for um sopro bem audível, não é? Aí começamos a pensar que pode haver alguma patologia valvular, ou pode existir, por exemplo, uma miocardiopatia hipertrófica, não é? Portanto, já começamos a achar que é mais provável que seja uma coisa patológica do que na criança mais pequenina, e por isso é que, na dúvida, mais vale referenciar à cardiologia. Claro que sim. Sim. Olha, Edith, eu Sim. não estou a ver o tempo a aproximar-se do fim e, portanto, eu Sim. não queria deixar na situação que estamos agora com o Covid, não é? Sim. Não queria deixar de te perguntar quando é que devemos referenciar para a cardiologia pediátrica numa situação de doença Covid. Pronto, claro que se houver uma doença inflamatória sistémica relacionada com o Covid, não é? Que foi uma situação que nos deparamos agora, sobretudo nestes meses de janeiro, fevereiro, que houveram muitos casos de infecção por coronavírus. Aí vocês veem, não é? Mas queria que também me dissesse alguma coisa em relação às outras crianças que tiveram Covid, se podem ter sequelas cardíacas, se basta depois nós observarmos na consulta e vermos se a criança está bem, se nos devemos preocupar, se a criança tiver um exame normal, se devemos nos preocupar com alguma coisa. O que é que me dizes? Ora bem, claro, assim, em relação ao Covid, eu diria que sabemos muito e sabemos muito pouco. Infelizmente ainda temos muitas dúvidas. É assim, apesar de já ter passado mais de um ano, não é? Do início, digamos, da situação, há muitas coisas que nós ainda não conseguimos dar como garantidas. Pronto, o que sabemos é que, de facto, na criança, felizmente, continua a ser uma infecção que tem um caráter benigno. As crianças passam relativamente bem pela infecção aguda e, portanto, não há, até ao momento, evidência que uma criança tenha tido uma infecção leve por Covid vá ter sequelas cardíacas. Agora, aquilo que também sabemos é, numa percentagem pequena, e das séries que estão publicadas, a maior parte delas falam em menos de 1% das crianças, crianças e sobretudo adolescentes, sobretudo adolescentes. Uma percentagem muito pequena, tanto como eu disse, menos de 1%, por aí, 2%, tanto em algumas séries que vi, podem desenvolver aquele síndrome inflamatório multissistémico, não é? Que acaba por não ser uma infecção aguda à Covid, mas parece ser uma reação inflamatória imunológica exagerada à infecção prévia ou ao contacto prévio com o vírus do SARS-CoV-2. E, portanto, essa reação imunológica acaba por ter um caráter mais generalizado, mais multissistémico, como nós costumamos dizer, e aí a criança, digamos, já vem doente, ou seja, já não foi uma coisa leve que passou quase despercebida, como são muitas das infecções por Covid nas crianças, mas já é uma situação em que a criança tem febre, não é? Muitas vezes... E 4 a 6 semanas depois da infecção por Sim, Covid, 4 a não é? 6, exatamente, sim, eu já vi 2, já vi 6, portanto,
por aí 4 a 6 semanas depois do contacto ou da fase aguda do Covid, elas podem desenvolver essa reação inflamatória. E, portanto, sabemos que a grande maioria, quase 100%, vão ter febre. Portanto, é uma situação que muitas vezes motiva a ir à urgência, não é? Pelo menos motiva a ir ao pediatra. Muitas deles também, ao contrário dos adultos que têm sintomas respiratórios, as crianças têm sobretudo sintomas gastrointestinais, que podem parecer uma gastroenterite, uma dor abdominal, às vezes pode parecer uma apendicite aguda. Estão descritas alterações tipo, portanto, ileite, apendicite. Podem ter alterações cutâneas, não é? Podem desenvolver um exantema, um rash, hiperémia, portanto, as mucosas dos olhitos e a língua ficarem um pouco mais, ficarem mais vermelhas, mais hiperemiadas. Portanto, é uma criança que geralmente é levada aos cuidados de saúde. E, portanto, nessas situações, quase sempre, diria sempre, são referenciadas para a cardiologia. E sim, nessas situações aí em que houve uma história prévia ou um contacto prévio com Covid, mesmo que tenha uma PCR nesta altura em que desenvolve o síndrome inflamatório, uma PCR negativa, ou mesmo que tenha anticorpos negativos, se houve um contacto prévio, temos de ter em conta esse diagnóstico do síndrome inflamatório multissistémico. E aí, geralmente, pedem a cardiologia para avaliar, porque sim, aí há um risco grande de haver atingimento cardíaco. Mas é como digo, são crianças que estão doentes, não é? Não são crianças que passaram bem e que continuaram bem. Portanto, geralmente, o que nós vemos são situações efetivamente graves. E muitas vezes têm disfunção cardíaca, têm diminuição da contratilidade do miocárdio, porque de facto ele fica tão inflamado que acaba por não trabalhar bem, não funcionar bem, não é? Vão ter alterações analíticas, vão ter alterações, subida das enzimas cardíacas, alterações hepáticas, alterações renais, alguns precisam de cuidados intensivos, não 100%, mas uma percentagem grande precisam de cuidados intensivos. Nem todos precisam de ser ventilados, felizmente, mas precisam de algum suporte de cuidados intensivos. Portanto, passam ali uns dias em que, de facto, nessa fase de maior resposta inflamatória e maior lesão celular, são crianças que passam um bocado mal. Pronto. Mas, como te digo, é uma percentagem pequena, felizmente. Felizmente também, essas crianças geralmente recuperam completamente a função cardíaca. Portanto, o que está publicado é que, a longo prazo, alguns recuperam mais depressa do que outros, mas as sequelas que podem advir desse síndrome inflamatório multissistémico são sequelas leves. Portanto, como te digo, o risco de morte, felizmente, é baixo, com os cuidados de saúde que nós temos, pelo menos na nossa realidade. Pronto. Houve uma grande série europeia com quase 300 crianças, 280 e tal, precisamente de síndrome inflamatório multissistémico, em que só uma criança é que faleceu. Portanto, em 300, uma. Isto na série europeia. Portanto, vale o que vale, não é? Não é uma coisa mundial, mas é um exemplo. E só uma dessas quase 300 precisou de suporte circulatório com o ECMO, portanto, com circulação extracorpórea de membrana. Portanto, isto só para termos a noção que, felizmente, a maior parte delas recuperam, claro. Agora, como te digo, crianças que passam bem pelo Covid, não há nenhum estudo que diga, se calhar porque também ainda não foi feito, não é? Mas não há nenhum estudo que diga que é necessário fazer uma avaliação cardíaca. De momento, o que está recomendado é que não é obrigatório fazer uma avaliação cardíaca nessas crianças, se eles estiveram bem, não é? Se eles estiverem sem sintomas, se passaram bem pela doença, e se são crianças que estão clinicamente bem, não se justifica. Mas é como te digo, há tanta coisa que nós ainda não sabemos, que a dúvida fica sempre no ar. Eu acho que o importante é que realmente, se uma criança passou por uma infecção de Covid, que é como tu dizes, habitualmente é muito benigna, portanto a percentagem de crianças que complicam é muito, muito pequena. Eu acho que se essas crianças que passam pela infecção bem e depois mantêm uma vigilância no seu pediatra, no seu médico assistente, pronto, se a criança também está bem, e felizmente é isso que temos visto, não é?
as crianças ficam bem. Claro que Sim, sim. para já os dados que temos são estes mesmo, não é? Os dados que temos são esses, sim, sim. É como te digo. Agora, como eu acho que o conhecimento tem sido tem tido um desenvolvimento tão rápido, não é? Neste último ano, e vão surgindo tantas informações semana a semana, mês a mês. Claro que não podemos excluir completamente que não surja alguma outra informação daqui a algum tempo, mas assim, que seja um risco não fazer uma avaliação cardíaca a uma criança após uma infecção leve por Covid, não parece ser, não é? Pronto. E, portanto, as que têm coisas importantes, geralmente, são crianças que são levadas aos cuidados de saúde. E são crianças que ficam doentes mesmo. E, portanto, essas são avaliadas por toda uma equipa multidisciplinar que faz toda a avaliação de órgãos, de órgãos e sistemas e avaliação cardíaca. E, portanto, são crianças que vão ser acompanhadas mesmo depois dessa fase aguda. Algumas até acabam por fazer ressonância cardíaca para ver se há alguma sequela miocárdica. Pronto, portanto, são crianças que vão ser seguidas por especialidade. Todas as outras, em princípio, achamos que vão passar bem. Olha, Dita, não sei se daríamos agora a oportunidade para alguém Sim. falar Ora connosco, bem, não sei. eu Se não há vejo algum aqui participante. perguntas. Não sei se Não, alguém quer fazer uma não estou a pergunta. ver. Uh, Faço aqui um repto aos nossos participantes. Querem perguntar alguma coisa? não sei se querem perguntar, Que aproveitar a oportunidade. não tenham vergonha, não tenham medo. Por Não sei, isso, acho que não estou a ver nenhuma pergunta. Olha, Edith, eu acho que podemos sempre convidar alguém para o palco. sim. Podem juntar-se aqui no palco para falar connosco. Eu vou fazer um convite à Sofia Fernandes. Não sei se é a minha colega Sofia Fernandes, mas vou experimentar. Pode ser que ela tenha alguma pergunta para fazer. Pronto, convite pendente. Mas quer dizer, acho que também já abordámos muitos temas, não é? Claro que numa hora não dá para falar de tudo, mas quer dizer, já falámos na prevenção cardiovascular na infância, a importância que isso pode ter na idade adulta. Falámos na avaliação médico-desportiva, que é fundamental para assegurar uma prática desportiva em segurança e para detectar patologias que possam acrescer o risco de morte súbita durante a prática desportiva. Falámos em vários motivos de referenciação à cardiologia e alguns sinais de alarme a que devemos estar atentos, não é? Quando alguma dessas situações surge, a síncope, a dor torácica, o rastreio dos recém-nascidos, e falámos, pronto, do tema do momento, não é? O Covid, que acho que ainda vai dar muito que falar, porque talvez ainda esteja longe de terminar, não é? Parece-me que vamos ter de viver com isto e aprender a viver com isto muito tempo. Claro que há a questão também da vacinação nas crianças, que nós ainda não sabemos muito, não é? E os primeiros estudos estão a ser feitos agora. Claro que numa realidade diferente dos Estados Unidos, mas e penso que a Inglaterra também já estão a começar a fazer estudos em crianças. Portanto, acho que ainda muita coisa, muita informação vai surgir, é isso que eu digo, nos próximos meses. Portanto, temos de estar atentos constantemente ao que vai surgindo. Mas realmente, assim, muitas dúvidas que nos põem, nós às vezes não temos informação, não temos dados para responder de forma concreta, não é? Se a criança deve ser vacinada ou não deve ser vacinada. Quer dizer, em princípio, penso que todos devemos ser vacinados, não é? Mas claro que temos uma limitação grande em termos de número de vacinas. Temos de começar por ordem de crescente de idades. Portanto, até chegar à fase da vacinação pediátrica, penso que ainda vai demorar, mas não excluo completamente que essa fase não vai chegar. Provavelmente vai chegar. Só não sabemos é quando, não é? Pronto. Claro, Por eles têm que isso, começar pelas prioridades, não é? E claro, realmente, com o que se é tem uma questão verificado, de... uma doença tão benigna nas crianças, não é? Pronto, eventualmente eles querem avançar nos estudos. Eu acho que
O último ano foi um desafio, mas este ano continua a ser um desafio muito grande. Este ano continua a ser um desafio, sim. É mesmo isso, é Sim, mesmo. sim, sim. Sim. Olha, não sei se há realmente algumas perguntas. Hum, eu acho que fazia a sugestão de agora fazermos a seguir um bom almoço baseado na dieta mediterrânica, Isso. sem Com refrigerante, sem sem refrigerantes, ecrãs, sim, e a com seguir ir fazer um bom passeio, aproveitar o sol, fazer exercício físico, sim, o para, sol está maravilhoso lá fora. para zelar pela nossa Sim, saúde cardiovascular. E dos nossos filhos também, não é? Porque realmente temos que pensar que é neles que começa a prevenção. Isso é muito importante. É neles que se incutem os bons hábitos. Portanto, há que apostar, exatamente. na infância e na adolescência. Eu vou só tentar fazer mais um convite, uma derradeira tentativa de alguém participar aqui connosco. Vamos tentar convidar aqui mais alguém ao palco. Eu sei que o termo convidar ao palco é assim um bocadinho assustador, mas isto não é assim tão mau. Isto não é assim tão mau, sim. Parece que não. Está tudo com vontade de Provavelmente ir almoçar. de ir almoçar, sim, sim. E Ou dar de, um ir, passeio. ou de ir fazer o almoço, não é? Esta hora, se calhar, Sim, é isso. ainda vão fazer o almoço. Olha, Edith, eu queria te agradecer porque realmente esta oportunidade de estar à conversa contigo foi importante. Olha, temos aqui alguém a escrever, se calhar uma pergunta. Sim? Hum, não, ainda estão a escrever. Vamos aguardar só um bocadinho, ver se alguém se chega à Parece frente. que vai Não é? surgir aí uma pergunta da Mariana, vamos ver. Sim, mas também partilho da tua opinião. Foi simpático esta conversa e também o facto de ter conhecido um bocadinho melhor, porque já tínhamos falado por telefone, mas acho que É assim, muito mais fácil assim, sim, não é sim. pessoalmente, mas de forma mais direta é Sim, simpático. Pelo menos saber sim. quem são os colegas que nos referenciam os casos, não é? As doentes. Sim. Olha, Mariana, a Então, Mariana está a agradecer a conversa, nós é que agradecemos estás aqui connosco. de nada. Sim. Mais alguém está aqui a fazer um comentário esclarecedor. Pronto. Esclarecedor é Ainda bem. sempre bom. Ainda bem que foi esclarecedor. Sim. E mais alguém que queira dizer alguma coisa? Talvez não. Pronto. Mas dois Olha, comentários positivos é bom. é bom, sim, é sempre bom, É sim, sempre sem bom. É dúvida. sempre bom. Pronto. Esperemos que sim, que tínhamos sido esclarecedoras no nosso diálogo e que sobretudo tínhamos abordado temas que interessem, não é? Porque, quer dizer, é sempre difícil escolher do que é que vamos falar, mas tentámos falar de coisas práticas e, sobretudo, coisas que fossem úteis, digamos, aos pais e úteis, eventualmente, aos colegas que nos possam estar a ouvir. E pronto, para organizar também um bocadinho as ideias daquilo que nós achamos que é importante fazer e que não nos devemos esquecer, mesmo que as nossas consultas tenham um tempo limitado e estamos sempre a correr contra o tempo, mas há coisas que não nos devemos esquecer de facto e fazer um esforço por tentar abordar nas consultas e tentar dar algum espaço também aos pais para fazerem perguntas, não é? Que às vezes também é difícil ter esse tempo. Uhum. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Edith, e obrigada a todos. Também. Deus. Obrigada, Susana, e obrigada aos participantes por Semana. nos terem ouvido.
É isso. durante estes minutos. E bom fim de semana.